Shalom, regeneradas. Eu sou a pastora Edilene e te convido para um tempo precioso de devocional entre a cruz e a rotina. Hoje nós vamos estar falando sobre Esté, o jejum de Esté. O que é o jejum de Esté para muitas de nós? Talvez nós oramos, passamos tempo em algum propósito e não vemos algo acontecer. Talvez até pensamos que Deus esqueceu, mas vamos entender o que realmente está acontecendo em algumas causas nossas, olhando dentro da visão do livro de Esther. Então vamos lá. Esther, no capítulo 4, nós vamos iniciar no capítulo 4, por quê? Porque nós vamos falar sobre o que aconteceu através do jejum de Esther. Primeiro ponto do que aconteceu no jejum de Esther. O primeiro ponto é que Deus, ele quebra a nossa autossuficiência. Mas pastora, tu me chama para um devocional e vem falar que Deus vai me quebrar? Sim, é isso aí. O jejum, ele veio para nos limpar de dentro para fora. Ele vem para abrir a nossa mente. O jejum, ele vai deixar que nós venhamos ficar com os nossos ouvidos espirituais mais abertos e sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Deus quebra nossa autossuficiência. Capítulo 4 e o versículo 16. No capítulo 4, nós vamos ver, no versículo 16, Esther falando o seguinte: depois que Esther, ela sabe que o povo vai ser extinto, que foi armado uma cilada para o povo e o povo vai ser entregue e vai ser morto e vai ser extinto todo o povo hebreu da face da terra. E essa notícia chega até ela. O que é que ela faz, mesmo sendo rainha, mesmo estando numa posição privilegiada? Esther agora, ela sabe que a sua autossuficiência, ter uma posição elevada, não vai garantir vitória nenhuma a ela e muito menos ao seu povo. Então, o que é que ela faz? O que nós vamos aprender nesta manhã? Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então aqui o primeiro ponto é: Deus quebra a nossa autossuficiência. Como eu já havia falado, o jejum, ele vai nos dar a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo, de ouvir os direcionamentos vindo da parte de Deus. Embora o livro de Esther não vai dizer em momento algum em Deus, e não vai dizer em momento nenhum a palavra Espírito Santo agiu, Deus falou, mas em tudo a gente vê Deus fazendo ali, Deus orientando Esther, Deus direcionando ela, mesmo invisivelmente como ele é. Deus, ele continua invisível, mas agindo a favor do seu povo. Segundo ponto que nós vamos aprender hoje: Deus produziu discernimento. Capítulo 5 e o versículo 8. No capítulo 5 e no versículo 8 diz: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, concede-me a petição, e cumpre o desejo. Venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me conceder. Então aqui o segundo ponto que nós vamos aprender agora com esse jejum de Esther é o discernimento. Esther agora, ela está com os ouvidos atentos, agora ela está sendo direcionada pelo Espírito Santo, e ali ela teve um momento em que ela já poderia ter feito ali o pedido. O rei já tinha falado para ela: olha, o que tu quiser, o que você pedir, isso lhe será concedido. E Esther poderia naquele exato momento pegar e já dizer: rei, está acontecendo isso, isso e isso. Mas não, ela ficou quieta.
Ela sentiu que aquele ainda não era o momento dela revelar o que estava acontecendo. Então, para as nossas vidas, no dia de hoje, o que está acontecendo nos nossos planos, nos nossos projetos, e que ainda não é o momento certo, não é a hora certa da gente entrar em ação. Então, o jejum de Esther vai te preparar para você saber o momento certo de entrar em ação. E veja o que acontece com Esther, direcionada pelo Espírito Santo, não sendo guiada pelas suas emoções, pensamentos ou até mesmo por sua altivez de espírito. Esther agora, nós vamos aprender no terceiro ponto, o que está acontecendo quando parece que tudo está parado. No mesmo capítulo 6, a gente vai entender que Amã, ele sai dali daquele banquete se sentindo vitorioso. Amã, ele sai daquele banquete ali, chega na sua casa e fala dos elogios que o rei lhe fez. E para nós, nos nossos dias de hoje, talvez nós iríamos falar: estou orando, estou jejuando, todo o povo está jejuando junto comigo. Mas parece que o inimigo saiu da minha presença, contente, alegre, mas Deus estava trabalhando lá do lado de fora. Então nós vamos entender o que Deus está fazendo no silêncio. Aí o quarto ponto, para a gente entender e para a gente esperar. Deus honra a fidelidade. E Deus honra a fidelidade. Durante todo esse tempo, durante esses 3 dias, Esther teve a oportunidade de falar logo em primeiro lugar, mas não. Esther permaneceu fiel. Ela permaneceu fiel, permaneceu com a mente dela alinhada a Deus, alinhada ao Espírito Santo, esperando o momento certo. Mesmo que o inimigo parecia estar triunfando, mas Esther estava confiando. E isso faz uma grande diferença em nossas vidas. Então esqueça esse negócio de que eu vou fazer jejum para ver anjos, para ver Deus trazer um profeta lá e falar comigo, porque a primeira coisa que Deus quer através do jejum em nossas vidas é que nós venhamos ficar sensível à voz dele. Todas as outras coisas só vão valer a pena, só vai dar certo se nós estivermos sensíveis à voz do Senhor. Imagina nós, cheios do poder de Deus, cheios de visão, Deus nos dá um monte de visão, o que está acontecendo, mas a gente não ter o discernimento de qual hora usar aquilo que Deus nos mostrou, a gente não ter o temperamento de esperar a hora certa de agir sobre aquilo que Deus colocou sobre as nossas mãos. Então, o que Deus quer é que nós venhamos buscar através do jejum clareza. E o que Deus quer é que nós permanecermos firmes, esperando o tempo certo para Ele entregar a vitória. E nesse quarto ponto, enquanto eles estão ali em fidelidade com Deus, o que é que acontece? Enquanto Amã está preparando a forca, Deus está tirando o sono do rei. Aleluias. E aí, um livro aberto, uma noite sem sono, o rei olha lá e fala: o que foi feito para este homem que me livrou da morte? Nada foi feito. Então Deus está preparando a honra. Deus tirou o sono do rei para preparar a honra para Mardoqueu. Então não te preocupe se até o dia de hoje, algo que você já fez lá no passado, que você ajudou a recuperar vidas, ou que você fez algo por alguém e não foi reconhecido, também não deixe isso descer ao seu coração. Fique em paz, porque no silêncio, e Deus, ele está trabalhando. No silêncio, Deus está trabalhando a nosso favor para vir a nossa vitória e a honra, se assim Ele quiser para as nossas vidas. E ali eles permanecem fiel ao Senhor. E eu quero neste devocional entre a cruz e a rotina te dizer: prepara-te no jejum, prepara-te nas consagrações, mas pedindo para Deus discernimento, pedindo para Deus te alicerçar para esperar o momento certo. Porque enquanto
Mardoqueu estava lá perseverando, Esté também estava lá esperando a hora certa, Deus estava trabalhando. Aí Deus tirou o sono do rei e mostrou que nada foi feito por Mardoqueu. Aí, enquanto Esté esperava, Deus estava preparando o momento certo, a hora certa para ela falar. E agora Esté entende que este é o momento certo. E no próximo banquete, Esté agora sente que agora sim é a hora que eu devo falar. E Esté revela para o rei o que está acontecendo. E ali agora, Deus dá o livramento para o povo. Deus honra Mardoqueu e Deus honra Esté. Aleluia. E o inimigo do povo judeu é exterminado. Amém? Regeneradas. Se essa palavra falou o teu coração, envie para mais mulheres, dê um joinha, porque você foi edificado e tem mais mulheres que precisam ser edificadas por essa palavra. Siga o nosso canal no YouTube, Regeneradas, Pastora Edilene. Também vou deixar lá no YouTube o nosso canal do Instagram, todas as nossas redes sociais. Amém? Um lindo dia para vocês e até o nosso próximo devocional.